Você sabia que a comunicação é a base de tudo em um relacionamento? Você sabia que a comunicação pode ajudar você ou pode atrapalhar você? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um 7 em ponto, o primeiro 7 em ponto de março. Estamos começando agora pós-carnaval, então a gente já teve um feriadinho, um feriado bom pós-carnaval aí, feriado de carnaval. Espero que você tenha se divertido. Vai colocando aí teu bom dia, vai colocando bom dia, vai colocando para mim se está bom o som, se está bom o vídeo, vai colocando aí para nós se está tudo ok. Bom dia, Felipe, bom dia, Bito, vai colocando teu bom dia, vai colocando aí da onde está nos assistindo, mas vai colocando principalmente Everson, bom dia. Vai colocando se está bom o som, se está bom o vídeo. Hoje é dia 6 de março de 2025. Tudo ok? Colocou para mim, né, galera? O Everson colocou bom dia, o Felipe colocou bom dia, o Bito, bom dia. A galera já deve estar trabalhando, né? Deve estar na lida ali, já deve estar indo para o trabalho, outros começando. Deixa eu dar uma olhadinha no YouTube aqui. Quem estiver no YouTube faz a mesma coisa. Bom dia, Lucas Santos, Caxias. Vai colocando aqui para mim no YouTube se está bom o vídeo, se está bom o áudio. Estamos começando então mais uma série, tá? Nesta série do 7 em ponto nós vamos falar sobre a maestria da comunicação. Então nós vamos conversar sobre comunicação. No mês de janeiro nós conversamos sobre saúde, no mês de fevereiro nós falamos em gestão financeira, principalmente gestão financeira pessoal. E agora nós estamos falando em comunicação. E por que escolher comunicação nessa sequência, Tony? Porque comunicação é uma ferramenta muito eficiente e nós todos precisamos da comunicação. Mas antes disso, né, deixa eu explicar certinho para a gente ter clareza, quem está chegando agora, o que é o 7 em ponto. O 7 em ponto é um projeto do projeto Fala aí Professor, que tem o objetivo de todas as manhãs trazer uma reflexão para a galera que é da comunidade Falei Professor. Então, se tu está chegando agora aí, clica nesse aviãozinho no Instagram e envia para mais pessoas, tá? Envia para mais pessoas, principalmente algumas que tu acredita que vai gostar desse conteúdo aqui. No mínimo 2 pessoas que tu compartilha já vai estar bem legal. E se tu está chegando aqui no YouTube é a mesma coisa, curte o vídeo, compartilha e em ambos deixem os seus comentários para a gente se conectar legal. E vai colocando também aí no Instagram coraçõezinhos, que aí eu sei que eu atingi vocês e que a gente conseguiu conversar legal. Então a gente está falando, esta série vai ser sobre comunicação. Não vou colocar assim, que vai ser uma série que vai ficar um mês, a gente vai ficar um mês conversando sobre comunicação. A gente vai conversar até a gente acreditar que entrou em todos os conteúdos possíveis de comunicação. Sendo que comunicação é algo muito importante na nossa vida. Todos nós, como seres humanos, temos que saber nos comunicar. E é importantíssimo a gente saber se comunicar. A comunicação é a base de tudo, das relações pessoais, do crescimento profissional. Quem se comunica bem influencia, convence, cria conexões autênticas. Então, ela é muito importante. Eu tenho certeza que tu já conheceu ou conhece alguém que, mesmo sendo um especialista em alguma área, ele parece não dominar esse assunto, porque ele não consegue se comunicar. Na forma que ele fala, ele não consegue se comunicar direito, tá? Vai dando teu bom dia aí para eu saber de onde é que tu tá, né? Para a gente saber de onde é que tu tá assistindo. Não esquece que eu estou transmitindo no YouTube e no Instagram. Então, às vezes eu vou olhar um pouco para o Instagram, às vezes eu vou olhar para o YouTube, tá? E também a gente sabe que existe alguém que é incrivelmente bom na comunicação, ou seja, que tem a habilidade de se comunicar bem e às vezes não tem todo aquele conhecimento catedrático, vamos dizer assim, não estudou tanto para se comunicar tão bem. Então nós temos esses 2 pontos. Nós temos pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que são especialistas, que a gente sabe que dominam um assunto, mas que quando fala não consegue transmitir sua mensagem. E nós também temos pessoas que às vezes não têm todo esse conhecimento, vamos dizer assim, mas que se comunica de forma inteligente, que cria uma conexão contigo, que tu consegue entender. E onde é que está a diferença disso? A diferença está exatamente nessa habilidade
de saber se comunicar. Então a gente vai começar abrindo essa série sobre comunicação, conversando exatamente a respeito de alguns pilares da comunicação, ou dos pilares da comunicação, o que realmente se importa, né? O que realmente importa ao se comunicar, e como a gente pode começar a melhorar a nossa comunicação. Vou te dar uma dica. Bom dia, Fábio Rosador, bom dia. Se tu está começando no 7 em ponto, é importante que tu deixe um material separado para o 7 em ponto, onde tu possa anotar, certo? Eu tenho um caderninho do 7 em ponto ali, do lado, onde eu revejo as aulas e vou colocando, e às vezes até vou colocando os detalhes quando eu estou aqui conversando. E eu já acredito que tu deveria abrir, né, para esse mês de março, um espaço para te falar só sobre comunicação. O Fábio deve saber muito o quanto a comunicação é importante, até porque o Fábio é um advogado e ele deve, né, saber o quanto é necessário trabalhar a oratória. Por isso que a gente vai falar sobre os pilares da comunicação, o que realmente importa ao se comunicar e como a gente pode melhorar a nossa comunicação, tá? E começar a melhorar a partir de hoje, agora mesmo, já tendo algumas dicas, já conversando um pouco melhor, certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a comunicação, que existem pilares para essa comunicação. Pilares. Quais são esses pilares para tu entender? O emissor, por exemplo, no caso, eu estou me comunicando para alguém, certo? Para você que está me assistindo aí, certo? Então, existe um emissor. Esse é um dos pilares da comunicação, o emissor. E o emissor, ele tem que entender que tudo comunica. Anota aí. Tudo comunica. Por que tu diz anota aí, Tony? Porque tudo aquilo que tu anota, tu vai voltar a rever, tu vai gravar melhor, tu vai fixar na tua mente. Então, olha só, existem 4 pilares básicos para a comunicação. E o primeiro deles é o emissor. E o emissor é quem? É quem transmite a mensagem. No caso, sou eu agora, neste momento, estou sendo o emissor. Então, o emissor ele é muito importante? Sim. Ele transmite a mensagem. E tudo comunica, tudo comunica. O meu óculos comunica, o meu cabelo penteado comunica, a minha camiseta comunica, todo o meu comportamento comunica. Então existe nessa comunicação a comunicação verbal, que é o que eu estou falando que vocês estão ouvindo, mas existe a comunicação não verbal, que está inclusa nessa comunicação. E aí eu gosto de dizer assim, até a sola do teu sapato vai comunicar. Até a sola do teu sapato vai comunicar. Pensa no Fábio agora. O Fábio indo para uma audiência, onde ele, como advogado, vai usar, eu acho que é toga, fala se for toga ou não aí para nós, Fábio, nos traz essa clareza. E a sola do sapato dele não está boa, está descolando durante essa apresentação. Então tudo comunica, tudo comunica. Tem a comunicação verbal, tem a comunicação não verbal. A minha postura comunica, o meu olhar comunica, tudo isso comunica. Então aí nós falamos do emissor, certo? Para que exista a comunicação tem que ter a mensagem. Então eu estou indo bem básico, para que tu entenda e para que isso consiga colaborar contigo. Então, temos o emissor e temos a mensagem. A mensagem é o quê? É o conteúdo que está sendo comunicado. Isso é a mensagem. E aí, como eu disse para você, não é só através da fala. O conteúdo que está sendo comunicado, está sendo comunicado em tudo, na comunicação verbal e na comunicação não verbal, certo? Então a mensagem é importante? É, mas o emissor também é importante, porque ele se comunica durante a comunicação. E a mensagem já fica uma dica para te anotar muito legal, que vai ser muito repetida aqui, que é aquela dica assim, mais importante do que o que eu falo, mais importante do que o que eu falo é como eu falo. Muitas vezes tu tem um ótimo conteúdo, mas a maneira com que tu fala acaba causando problemas. Então, mais importante do que o que eu falo é como eu falo. Voltando nos pilares da comunicação, então, nós temos o emissor. E quando, bom dia, dona Marcileia Capitani, o sorriso, se para nós é 7 em ponto, 7h10 agora para dona Marcileia é 6h10 da manhã lá. Lá é 1 hora a menos, olha só. Então nós estamos falando sobre comunicação, dona Marcileia, e olha só,
os 4 pilares da comunicação. Nós começamos a falar sobre o emissor, que é aquele que transmite a mensagem, e a gente, falando sobre o emissor, falou que tudo comunica, até a sola do sapato. Bom dia, Leandro, tá dando um bom dia, professor ali, o Ligeirinho, bom dia. Olha só, tudo comunica, até a sola do teu sapato comunica. Aí nós estamos falando sobre a mensagem, que é o conteúdo que está sendo comunicado, e a principal dica que a gente deu é assim: mais importante do que o que tu fala é como tu fala, certo? Às vezes, a maneira com que tu fala, o tom de voz que tu utiliza, o jeito que tu fala pode magoar a pessoa que está do outro lado, pode se não ser bem compreendido, tá, da pessoa que está aí do outro lado, e aí o que acontece? Essa mensagem não vai ser bem compreendida, não vai ser bem transmitida. Então, mais importante do que o que tu fala é exatamente como tu fala, certo? E aí nós temos também, assim, do outro lado, nós tivemos o emissor, a mensagem, e nós temos o receptor, ou os receptores, dependendo de como a gente fala. E você pode perceber que no YouTube a gente fala geralmente assim, vocês que estão nos assistindo, porque o YouTube ele tem aquela característica de TV, tu fala, até a posição dele é diferente. E tu estás falando para algumas pessoas, às vezes, que estão te assistindo no YouTube juntas. Quando a gente fala no Instagram, a gente fala como se estivesse falando exatamente com uma pessoa, embora eu saiba que várias pessoas estão me assistindo, mas no teu celular só tu está me assistindo. Então aqui a gente fala geralmente no singular, tu que está me assistindo, tu que estás vendo. E aqui geralmente a gente fala para você que está assistindo, para vocês que estão assistindo. Então dá essa diferença da comunicação, porque do outro lado nós temos ou o receptor ou os receptores. Bom dia, seu Rui Arruda, bom dia. Então, olha só, emissor, pessoa que emite a comunicação, que transmite a mensagem, e ele comunica em tudo, até a sola do sapato vai comunicar. Nós temos aí a mensagem, que é de que forma o conteúdo está sendo comunicado, e a gente já falou, mais importante do que o que você fala é como você fala. Depois tem do outro lado o receptor, que é quem recebe a mensagem, e nós temos os canais, tá? Como assim os canais, Tônis? O meio utilizado para tu transmitir a tua mensagem. Como assim? Aqui nós estamos transmitindo no Instagram, aqui nós estamos transmitindo no YouTube, mas quando eu falo pessoalmente contigo, ou estou me comunicando contigo, tudo em mim vai conversar. A minha postura, o meu gesto, um texto, por exemplo, vai comunicar. Eu posso comunicar através da fala, do texto, de gestos, tá? De vídeos. E aí o canal de transmissão da comunicação ali é importante, sim. Cada canal tem o seu jeitão, eu gosto de falar assim. Cara, deixa eu correr vocês para o Instagram um pouquinho mais para perto do YouTube, para eu não ficar tão dividido entre os dois aqui. E tentar uma maior conexão. Então vamos revisar na comunicação. 4 pilares. Emissor, quem transmite a mensagem, tá? E aí já fica o ponto importante. Mais importante do que o que tu diz é como tu diz. O emissor se comunica sempre, em tudo. Tem a comunicação verbal e a não verbal. Então o emissor que está se comunicando através de tudo. Gestos, fala, até a sola do sapato. Temos a mensagem, que é o conteúdo que está sendo comunicado. Mais importante do que eu digo é como eu digo, como eu falo. Nós temos os canais que são utilizados, como fala, texto para se comunicar, gestos, vídeos, tudo isso está incluso nessa comunicação. E nós temos do outro lado o receptor ou os receptores, que é quem recebe a mensagem. Detalhe, não é tão importante quanto o que tu fala, ou do que tu comunica, quanto o que a pessoa do outro lado, o receptor, entende. A tua comunicação tem como objetivo principal que o receptor entenda. Então, é muito importante que a tua comunicação atinja o receptor, atinja a pessoa que está do outro lado. Então, mais importante do que a maneira com que tu fala
é se o receptor vai te entender. O objetivo da comunicação não é apenas a gente falar, mas o objetivo da comunicação é garantir que o receptor compreenda exatamente o que foi dito. Então é importante que do outro lado, quem está te ouvindo, entenda exatamente o que tu quis dizer. Tá? Não adianta a gente apenas ter uma boa mensagem, tá? Se a forma com que a gente fala não é clara. Não adianta tu ter uma boa mensagem se tanto a forma com que a gente fala como o canal que a gente está transmitindo, ele não é claro para o receptor. Tá? O mais importante do que aquilo que a gente fala é o que o receptor ou o ouvinte entende. Tá? Exemplo, vou dar um exemplo assim. Se um líder ou um gerente ou um empresário ou teu chefe, tá? Ele dá uma orientação confusa para a equipe dele, certo? O problema não está nos funcionários, nem em ti. O problema está nas formas como a mensagem foi transmitida. E a mesma coisa tem que pensar pelo lado inverso. Se tu for o comunicador, se tu for o emissor, tu tem que ter exatamente clareza de que quem está sendo orientado por ti, ou os receptores, ou o receptor, ele tem que ter uma orientação clara, porque senão tu vai causar mais problemas do que soluções. Então, a forma com que a mensagem é transmitida é importantíssima. Vamos fazer uma revisãozinha para quem chegou agora? Quem chegou agora caiu de paraquedas no 7 em ponto. Nós estamos falando sobre a comunicação e a importância da comunicação nos relacionamentos, certo? Nós falamos dos pilares agora, do emissor, da mensagem, do receptor e dos canais de comunicação. Nós falamos que o emissor é aquele que transmite a mensagem e ele comunica em tudo, na comunicação verbal e não verbal, até a sola do sapato comunica. Falamos da mensagem, que é o conteúdo que está sendo comunicado, e é importante que tu saiba que é mais importante do que o que tu fala, é como tu fala. Nós falamos sobre o receptor ou receptores, que é quem recebe a mensagem, e o objetivo principal da comunicação é falar ou comunicar para garantir que a outra pessoa entenda e não para mim ouvir a minha própria voz, tá? E nós falamos dos canais utilizados, que a gente usa a fala, o texto, gestos, vídeos e etc, tá? Então foi isso que nós damos uma boa pincelada. Se chegou agora, eu te aconselho a dar uma olhadinha mais para trás, voltar o vídeo, que tu vai achar bastante interessante até aqui, certo? Então o que é mais importante na comunicação para esse primeiro dia? Eu, se fosse tu, ia anotando, vai anotando. O mais importante do que o que a gente fala é como a gente fala. Então olha só, quando a gente dá essa visão para ti que tu anotou agora, que o mais importante do que o que a gente fala é como a gente fala, a gente vai perceber que o tom de voz, ele é importante. O tom de voz pode complicar a tua vida. Se tu for dar uma mensagem e der no tom de voz equivocado, se precisar que alguém tenha uma ação e tu é um líder e tu faça um tom de voz que não pareça uma liderança, querido, faça isso. Tu não dá aquela motivação, não dá aquele gás, tu não dá aquela vibração necessária, o teu tom de voz pode te atrapalhar. O contrário também, às vezes tu vai conversar com alguém, tu fala forte, ou tu impõe demais o tom de voz, e aí o que acontece? A mensagem não é bem entendida do outro lado. A tua postura também, a tua expressão facial, o jeito que tu olha, a tua expressão corporal, os teus gestos, certo? Eles vão falar mais do que as tuas palavras. Bom dia, Dona Reni, bom dia, Mato Grosso do Sul. Então, mais importante do que o que tu fala é como tu fala, tá? O tom de voz, a postura, a expressão facial, a expressão corporal, os gestos, tá? Tudo isso influencia no que tu estás comunicando. Um exemplo, tá? Um bom dia pode ser animado, ele pode ser irônico, ele pode ser indiferente, depende do tom de voz, do olhar e da expressão corporal. Um bom dia, ele pode trazer animação, ele pode transmitir indiferença e ele pode ser irônico, dependendo da forma com que tu fala.
E aí a gente já começa a entender. Anota aí. Mais importante do que o que tu fala é como tu fala. Então, na comunicação isso é importantíssimo, certo? Mais importante do que como você fala é também o que o outro entende. Mais importante do que tu estás tentando comunicar é o que o outro está entendendo. Porque o objetivo da comunicação é fazer com que as pessoas se comuniquem. E para elas se comunicarem, o outro tem que entender. Então, mais importante do que o que a gente fala é o que o outro entende, tá? A comunicação ela só vai ser efetiva, eficaz, se o receptor ou os receptores entenderem a mensagem de forma clara. Até aqui nós conversamos bastante sobre comunicação. Quero saber se tu que está no Instagram está entendendo, coloca coraçõezinhos aí, porque a nossa comunicação vai ficar mais clara e eu vou ter aí de você um feedback positivo que a gente está conseguindo se comunicar legal. Então eu aguardo alguns coraçõezinhos aí se a gente está conectando, certo? Aqui no YouTube tem sempre mais gente assistindo do que interagindo, tá? Curte o vídeo, deixa a tua mensagem aí. Ó, começou a aparecer alguns coraçõezinhos tímidos ainda ali. O pessoal tem vergonha de interagir, mas agora aparecendo esses coraçõezinhos, eu sei que o que eu conversei, você me entendeu. Então vou voltar lá. Só um pouquinho para a gente entender. Emissor, lembra quem é? Quem emite a mensagem. É um dos 4 pilares. A mensagem é importante, o receptor é importante e os canais são importantes. Então dá uma olhada no vídeo se tu chegou agora para tu entender. Depois, mais importante do que o que tu fala é como tu fala. Tu já anotou isso. E ainda a gente colocou aqui, mais importante do que como você fala é o que o outro entende. E tu já anotou aí. Sempre, uma dica que vai te ajudar, até se tu quiser anotar. Sempre que tu estiver numa comunicação e tu perceber na expressão facial da outra pessoa que talvez ela não tenha entendido, faz essa pergunta. Isso faz sentido para ti? Está fazendo sentido para você o que eu estou comunicando? É o que aconteceu agora há pouco. Eu disse assim, ó, se tu estás me entendendo, coloca coraçõezinhos aí. E aí começaram a aparecer os coraçõezinhos no Instagram. Ou seja, se tu perguntar para a pessoa se está fazendo sentido para ela, ela vai te dar um feedback sobre aquela comunicação. Ou tu vai pedir para a pessoa repetir com as próprias palavras dela o que ela entendeu, para que tu saiba que a tua comunicação, aquilo que tu emitiu como emissor para essa pessoa, fez sentido para ela, se realmente ela entendeu e se realmente ela conseguiu entender a mensagem. Se ela entendeu a mensagem, tu fez uma boa comunicação. Mas a grande verdade é que se tu não fizer uma comunicação boa, se tu não souber emitir a mensagem, não souber transmitir a mensagem, o objetivo da comunicação é falho. E a grande maioria das vezes é nossa falha por não sabermos comunicar corretamente, tá? E aí como é que a gente pode se comunicar melhor? Para a gente já entendendo, vai anotando, tá? Para a gente se comunicar melhor, nós temos que entender isso, que tudo comunica. Primeira coisa, tudo comunica. Se tudo comunica, até a sola do sapato, então é importante que eu saiba posicionar, ter uma boa postura, ter uma boa comunicação não verbal. Mas eu devo falar com clareza, tá? E aí eu preciso, para que a comunicação saia com clareza, eu preciso organizar minhas ideias antes. Quer ver uma falha de comunicação? É aquela que acontece quando o nosso cérebro está pensando mais rápido do que o que a gente está falando. E aí a gente cria aquelas frasezinhas que ficam na frase assim, né? No meio da comunicação, e tu faz assim, como se estivesse pensando. Ou tu repete alguma palavra como né. Já pode perceber que a pessoa que pensa muito rápido e traz essas falhas entre o pensamento e a fala e a comunicação, ela fala como se estivesse buscando o que está pensando mais rápido do que falando, ou até mesmo preenche as lacunas com né. Esse é um exemplo, tá? Olha só, o Bito colocou aqui, tenho que usar a comunicação direto nas minhas duas profissões.
nós temos que usar a comunicação sempre, né, Vitor? E ela é muito importante, por isso que é bom a gente rever. Rever esses conceitos faz com que a gente perceba se a gente está comunicando correto ou não e melhorar a nossa própria comunicação. O que é uma comunicação monótona? É quando ela é sempre mesmo tom, monotom. É eu conversando com você, sempre na mesma intensidade, sem impostar a voz, sem fazer nenhum tipo de mudança. Isso é algo monótono. Então a gente precisa falar com clareza, organizar as nossas ideias, tá? Mas a gente precisa adaptar a mensagem ao nosso público, certo? Tem que adaptar a nossa mensagem ao nosso público. Não dá para nós falar da mesma forma com um amigo, por exemplo, ou com um cliente. Não dá para o Bito falar da mesma forma com alguém que é técnico na área dele e ao mesmo tempo falar com um cliente dele da mesma forma, certo? Como técnico, ó, ele colocou ali o Bito, como técnico, o simples fato de estar na obra já se orientam em usar os EPIs, exatamente. Então tu te comunica com a própria presença do profissional específico daquela área. Então isso é importante. Então a gente também tem que entender isso, tá? Que a gente não comunica só com a fala, a gente comunica com tudo, tem uma comunicação não verbal ali. Falar com clareza e organizar as ideias antes de falar é importantíssimo para colocar em prática a nossa comunicação e melhorar ela. Adaptar a nossa mensagem ao nosso público, não fala da mesma forma que fala com um amigo, com um cliente, tá? Usar o tom e os gestos que sejam coerentes com a nossa linguagem, tá? Se não, a tua linguagem não verbal ou a tua comunicação não verbal vão tirar a credibilidade daquilo que tu está comunicando, certo? Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo muito. Alguém que fala assim, confia em mim, coçando a testa ou a nuca, te dá a segurança de que realmente ele está sabendo o que está fazendo. Quando ele diz confia em mim, sabe? A própria expressão dele, o gesto, o tom com que ele está fazendo aquilo ali, o fato de coçar a testa, de estar mostrando uma insegurança quando fala, isso tudo vai comunicar dentro da tua mensagem. Então o tom e os gestos coerentes para a tua mensagem são importantíssimos. A tua linguagem corporal deve reforçar essa mensagem e não anular essa mensagem, certo? Utiliza sempre o ato de pedir feedback. Pede feedback se as pessoas estão te entendendo. Sim, se tu está me entendendo aí agora no Instagram, coloca coraçõezinhos aí para eu saber que tu está me entendendo. Pede feedback. Pergunta se está fazendo sentido para as pessoas, certo? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Se tu precisar pedir para que ela repita o que ela entendeu, vai te dar um feedback claro. Ó, eu não vi os coraçõezinhos aí. Quer dizer que se eu não vi os coraçõezinhos no Instagram, agora eu estou vendo uns coraçõezinhos tímidos ali. Quer dizer que eu não estou me comunicando bem com vocês, tá? Então, acho que a gente já conversou bastante sobre comunicação nesse primeiro encontro e a gente vai aprofundar. Se tu gosta bem desse conteúdo e tu acredita que ele vai ser útil para ti, amanhã nós vamos continuar conversando, certo? E a comunicação bem feita, ela abre portas, tá? A Ali contribuiu aqui, bom dia Ali. A comunicação faz toda a diferença, bem como a falta dela pode gerar vários problemas no nosso cotidiano. Perfeito, perfeito. O não comunicar é um tipo de comunicação. O não comunicar pode me trazer mais problemas do que eu ter uma comunicação clara, certo? O fato de eu não falar, eu estou comunicando também, porque eu não comunico só com a fala, tá? Então uma comunicação bem feita, ela pode abrir portas, mas ela também, assim como uma comunicação não tão bem feita, pode fechar portas. Olha só, o Leandro Fraga Silva colocou assim, o olhar nos olhos é importante para a comunicação, sim, gera conexão. Ótima colocação do Leandro. Quando eu olho nos olhos, e até peço desculpas para vocês, porque eu estou no YouTube e no Instagram, às vezes eu não consigo olhar direto para uma câmera só, como eu estou olhando agora para o Instagram,
ou para o YouTube, como eu estou olhando agora, isso gera conexão contigo que está assistindo. E quando gera conexão contigo, tu entende melhor essa mensagem. Então, uma comunicação bem feita abre portas. Uma comunicação que não for bem feita, ela fecha portas. Não adianta tu falar bonito, não adianta tu usar palavras sofisticadas, se quem estiver do outro lado não te entender. Se quem estiver sendo receptor não te entender. Quando tu domina essa arte da oratória, que acontece muito com o Fábio, acontece com a dona Marcileia, acontece com essas pessoas que trabalham e precisam trabalhar com a oratória, que tiveram, né, um trabalho bastante intenso sobre oratória. Quando a gente domina essa arte, a gente começa a ter mais confiança, nós mesmos, nós melhoramos a nossa autoconfiança e nós abrimos e encontramos melhores oportunidades, principalmente porque a gente consegue se comunicar melhor. Então, quando a gente consegue se comunicar melhor, nós criamos oportunidades melhores, a gente encontra melhores oportunidades e a gente se relaciona melhor. Até tem relações mais saudáveis com as pessoas, certo? Vou perguntar para ti aí, de uma escala de 0 a 10, como tu avalia hoje a minha comunicação contigo aí. Coloca aí de 0 a 10, como tu avalia a minha comunicação. Se estiver assistindo o vídeo depois, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, coloca aí de 0 a 10 o que tu achou da comunicação hoje, se nós conseguimos comunicar a mensagem de hoje. Se tu quiser fazer agora, que tu está assistindo ao vivo, vai colocando coraçõezinho no Instagram, vai curtindo o vídeo, tá? E faz a mesma pergunta para ti. De 0 a 10, como tu avalia a tua comunicação hoje? Como é que tu avalia a tua comunicação hoje? Ó, a galera colocou ali, a dona Reni, 10, a Mirelle botou 10. Brigadão, ó, eu acho que para 10 falta muito, mas foi muito legal. O Fábio botou 10. Então vai colocando aí e também coloca depois a tua nota de como tu te avalia na tua comunicação, certo? E aí pensa sobre o que tu pode melhorar, principalmente no que nós conversamos aqui, certo? Se tu realmente colocou aí 10, como as gurias colocaram, como o Fábio colocou, o que acontece? A Letícia colocou agora 10, já sei que a nossa conversa de hoje foi absorvida e que tu que estava assistindo sobre comunicação entendeu a mensagem e que estás realmente, né, a missão do nosso dia, durante esse dia, já foi bem passada para ti. Agora eu preciso que tu faça o nosso combinado. O nosso combinado é que tu desfrute no dia 6 de março, desfrute muito, porque nós fomos feitos para desfrutar, mas que também tu transborde na vida dos outros. Como assim, Tony? Pega essa conversa sobre comunicação hoje e conversa com outras pessoas. Quer ajudar? Clica no aviãozinho e envia para no mínimo 2 pessoas que tu acredita que podem gostar desse conteúdo, certo? Indica e diz, gostei dessa conversa, ouve um pouquinho para te ver como a gente deve melhorar a nossa comunicação. Isso vai transbordar na vida dos outros. E não esquece de aprender, a gente está sempre aprendendo, a gente é eterno aprendiz. Vou agradecer a vocês, muito obrigado por estar com a gente hoje e amanhã nós vamos seguir nesta conversa sobre comunicação. Então, se tu gosta desse conteúdo e acredita que vai te ajudar, vem amanhã às 7 em ponto, convida alguém para não vir sozinho, tá? Vem aí, indica, porque a gente vai conversar um pouco mais sobre comunicação. Um grande abraço, certo? Ótimo dia 6 e fala aí, professor.